filósofo Karl Mannheim sobre o isolamento. Isolamento. As funções sociais do isolamento. O isolamento é uma situação marginal da vida social. É apenas uma situação desprovida de contatos sociais. As formas mais simples do isolamento são criadas por obstáculos, tais como montanhas, mares internos, oceanos ou desertos. As barreiras naturais criam frequentemente um isolamento do tipo protetor. Tanto os indivíduos quanto os grupos podem estar sujeitos ao isolamento, e as suas consequências mais importantes são a individualização e o retardamento. Cada indivíduo e cada grupo, uma vez excluídos da convivência dos outros indivíduos ou de outros grupos, tendem a transformar-se em indivíduos ou em comunidades afastados dos demais. Isto significa que seguem o seu próprio caminho, ajustam-se tão somente às suas condições peculiares, sem trocar influências ou impressões com outros indivíduos ou grupos. Em consequência dessa falta de contato com os outros, tanto o indivíduo quanto o grupo passam a ignorar a evolução das pessoas ou unidades sociais. Desta forma, surge o fenômeno da evolução desproporcionada. Os contatos sociais reduzem-se, assim, a uma espécie de contato entre objetos físicos que guardam diferentes graus de calor. O contato dos materiais componentes dos objetos uniformiza, por assim dizer, as temperaturas respectivas e todos eles tendem a assumir o mesmo grau de calor. Algo semelhante acontece com as classes sociais. Contatos frequentes entre a aristocracia e as classes médias tendem a torná-las semelhantes, ou pelo menos a diminuir a diferença que entre elas existe. Por outro lado, o distanciamento e o isolamento aumentam as suas diferenças originais e as individualizam. É o que ocorre, por exemplo, nas comunidades rurais, que estão isoladas por montanhas ou pântanos, ou com indivíduos que se afastam dos outros, segregando-se. Eles se tornam também pessoas diferentes das outras. Não podemos, a esta altura, esquecer que o isolamento, operante igualmente no processo da evolução zoológica, e que, assim sendo, contribui para a formação de diferentes espécies. A adaptação das espécies liga-se intimamente pela especialização da adaptação orgânica às diferentes condições geográficas. Na evolução da vida grupal, podemos também constatar algo de parecido. Se um grupo unido, errante e nômade, por exemplo, se estabelece num determinado território, e dessa fixação resulta que os vários subgrupos se separam e permanecem desprovidos de contato durante um longo tempo, os seus hábitos, assim como a sua linguagem, acabarão por diferenciar-se. É assim que os dialetos nascem, de forma muito semelhante ao aparecimento de espécies e da variação da vida animal. A individualização e a especialização são, pois, algumas das possíveis consequências do isolamento. Outra consequência possível é o retardamento. Um certo grau de isolamento é evidente, necessário a toda forma de individualização. O indivíduo necessita algumas vezes retirar-se da sociedade, concentrar-se em si mesmo para que a sua personalidade seja preservada da dissolução e mantenha sua unidade. Se, contudo, o indivíduo afastar-se completamente da sociedade, haverá um retardamento na evolução de sua personalidade. De modo semelhante, o estabelecimento bem-sucedido de uma raça ou de uma estirpe de animais não prescinde de uma alternação nos cruzamentos internos, endogamia,
durante os quais são fixados os caracteres, e nos períodos de cruzamento externo, exogamia, durante os quais se introduz sangue novo. As seitas, que por centenas de anos vivem isoladas em povos de uma outra cultura, são exemplo de regra conhecida de que o isolamento promove a estabilidade dos tipos. Por outro lado, o cruzamento de diferentes etnias, como ocorre, por exemplo, na América do Norte, demonstra que a falta de certo isolamento cria uma enorme instabilidade e variabilidade de tipos. Como já foi mencionado, a essência do isolamento social é a diminuição de contatos. Nesta parte do trabalho, reduzimos as formas complexas de isolamento a processos elementares. Nossa próxima tarefa será a de descobrir as várias causas que criam o isolamento e perceber as consequências que decorrem das diversas espécies de isolamento. Os vários tipos de isolamento social. É possível distinguir dois tipos principais de isolamento: o isolamento espacial e o isolamento orgânico. O isolamento espacial pode ser externo. Consiste numa privação forçada, por exemplo, quando alguém é aprisionado ou expulso da comunidade. Em decorrência disso, o indivíduo perderá a proteção do seu grupo, ou, no caso dos animais, do seu rebanho. É bastante significativo que o animal masculino que encabeça o rebanho, quando separado deste, é conhecido dos caçadores pela sua extrema periculosidade. Tornar-se agressivo com maior facilidade é, e assim, mais bravo do que os animais que permaneceram no rebanho. De modo semelhante também, os indivíduos banidos e aprisionados, e até certo ponto os marginais da sociedade, demonstram uma propensão mais acentuada ao comportamento antissocial. É interessante observar que a palavra miserável e expressão que significa viver num país estrangeiro tem em alemão um radical semelhante. O comportamento antissocial e, às vezes, mesmo a sede de vingança são consequências mentais típicas do aprisionamento num confinamento solitário, que é uma força chamada reclusão. Muitas pessoas bem-intencionadas, influenciadas exclusivamente por pontos de vista tradicionais, morais e religiosos, pretendiam no início do século XIX que o confinamento solitário e o isolamento melhorassem o caráter dos prisioneiros, facilitando a sua conversão. As consequências dessa prática, no entanto, na maioria dos casos, eram estados mentais melancólicos, anomalias sexuais, por vezes alucinações e, frequentemente, comportamento antissocial. E a explicação é simples. O ajustamento às condições de aprisionamento implica para a maior parte dos indivíduos desajustar-se à vida social e à sociedade, e somente este fator basta para o incremento de atitudes antissociais. Por isolamento orgânico, entendemos os sintomas de isolamento que não são provocados por uma privação de contatos imposta por circunstâncias exteriores, mas por certos defeitos orgânicos do indivíduo, tais como cegueira ou surdez. As consequências desses defeitos são a ausência de certas experiências comuns, partilhadas por todos os indivíduos saudáveis. Beethoven expressou incisivamente ao afirmar: "A minha surdez força-me a viver em exílio." As consequências dos defeitos orgânicos não são muito semelhantes às dos defeitos sociais, tais como a timidez, a desconfiança, sentimentos de superioridade e de inferioridade e o pedantismo. Essas distorções sociais
são resultados e sintomas de um isolamento prévio ou criam por si o isolamento parcial. Em consequência dessa falta de experiências, o surdo, o cego e o tímido raramente obtêm uma correspondência completa da parte das pessoas normais. São prejudicados em qualquer modalidade de comunicação pública. Tornam-se suspeitos, desconfiados, irritadiços, desfrutando assim dessas escassas oportunidades para escolher amigos e companheiros dentre as pessoas com quem convivem. Podemos falar assim na falta de associações eletivas, e o resultado último desta condição é o limitado conjunto de pessoas com as quais é possível desenvolver as potencialidades intelectuais. Tudo isso pode conduzir à resignação. O indivíduo chega a desistir do desejo de alcançar uma posição normal ou um lugar na vida, ou pode ainda converter-se numa personalidade fragmentada que aceita o seu papel de suposta inferioridade. Outro desfecho frequente de tal situação é a compensação ou supercompensação da falta de habilidade, desenvolvendo-a num complexo de superioridade. Essa pessoa pode sentir que ninguém serve para mim. O pedantismo está intimamente ligado a esses complexos. O pedante é geralmente uma pessoa que só sente a salvo quando está sob orientação sólida e segura, como, por exemplo, em circunstâncias semelhantes ao aconchego do lar. A ordem e a limpeza podem significar para essas pessoas uma proteção contra atritos, oposições e críticas imprevistas. O pedantismo é, com frequência, um sistema que expressa o receio de enfrentar situações inesperadas. Por isso, o pedante procura, a seu modo, definir cada situação. Sua precaução de precisão tem sido constantemente considerada uma mobilidade deformada de erudição. O que caracteriza o pedante é a compulsão psicológica, a inflexibilidade de espírito e de simpatia, da qual a exatidão é um sintoma fetiche. A timidez é, em termos sociológicos, uma espécie de isolamento parcial, decorrente da incapacidade de reagir adequadamente a certas esferas da vida. Em grande parte, consequência de um choque psíquico sofrido durante a infância. Esse choque, na maioria das vezes, no momento que a criança abandona a esfera das relações familiares e de vizinhança para penetrar no âmbito dos contatos secundários. A consequência dessa passagem é um tipo de trauma ou lesão psíquica, podendo-se também observar uma perturbação crônica na personalidade. Os germes da timidez devem, no entanto, ser procurados pelas relações familiares nos primeiros anos de vida da criança. A timidez surge, a princípio ocasionalmente, tende mais a tornar-se habitual, criando todos os sintomas de isolamento parcial. Os estágios iniciais dessas perturbações das capacidades sociais podem ser constatados em crianças de tenra idade, surgindo mais tarde sob a formação geral de ansiedade com relações às situações inéditas. Tais sentimentos surgem, por exemplo, antes dos exames ou mesmo na classe, se a criança imaginar-se capaz de responder às questões inesperadas. Se a atitude lograr transferir-se para um estágio posterior de desenvolvimento, poderá obstruir a capacidade normal de um indivíduo tomar decisões. Uma personalidade desequilibrada tenta muitas vezes compensar-se, se lhe falta o apoio familiar habitual, pela eclosão brusca de sentimentos, pela busca de afeto, súbita vinculação às pessoas
ou por expressões semelhantes de intensa emoção. Outro gênero de isolamento parcial surge quando uma capacidade normal de fazer contatos sociais não se encontra. No ambiente, as condições necessárias para provocar reações. Como, por exemplo, podemos citar a situação da solteirona ou do solteirão. O celibato é, às vezes, consequência da timidez. As personalidades que se defrontam com semelhante situação irão buscar alguma satisfação pelas perdas sofridas na sua vida pessoal e social, numa carreira de utilidade social, na amizade, quando podem suportá-la, na disciplina espiritual, ou ainda mantendo animais domésticos e conservando um sentimento geral. Formas de privatividade. A privatividade em si representa um certo tipo de isolamento parcial. Ela implica na preservação de nossa experiência íntima da ação dos contatos sociais. O homem moderno frequentemente retira parte do seu íntimo do controle público. Podemos aqui falar na privatividade do nosso íntimo eu. No plano político e social, podemos observar um desenvolvimento semelhante. O Estado liberal moderno abstém-se de intervir na privatividade do indivíduo, na medida em que deixa de regulamentar ou controlar a consciência particular, as convicções e os sentimentos pessoais. Na moderna cidade vemos também a vida particular dos cidadãos ser protegida da opinião pública. A vida nas vilas desconhece as formas externas e internas de privatividade. Numa vila ou numa comunidade primitiva, a intimidade pessoal e a vida pública não são opostas uma à outra, como na cidade moderna. Todos na vila preocupam-se com a vida doméstica e com problemas de cada um dos indivíduos que nela vivem e trabalham. O controle público penetra em cada recesso oculto da vida familiar do indivíduo. Por que acontece isso? Certamente porque nas comunidades primitivas, o conjunto de atividades de um único indivíduo liga-se com o objetivo das atividades de toda a comunidade. A separação social, a alienação da personalidade são, em tais grupos, extremamente difíceis. O Grêmio das cidades medievais era igualmente capaz de controlar a maioria das atividades dos seus membros individuais, tais como manifestações das crenças religiosas, as atividades profissionais, as formas de sociabilidade, as atividades artísticas e as cerimônias funerárias. As organizações modernas, como por exemplo as associações profissionais ou as corporações, atingem apenas aspectos parciais do indivíduo. A possibilidade de conseguir uma área de privatividade, neste caso, é muito maior, e sendo assim, o homem moderno pode isolar, com êxito, uma parte do seu íntimo. Esse isolamento significa, em suma, um reforço da individualização. Movimentos religiosos como o protestantismo e o puritanismo representam uma tendência a transformar a religião pública numa religião privada e de manter certos aspectos do eu íntimo resguardados das interferências externas. O puritanismo reflete também a tendência à desaprovação da publicidade e ao reforço do respeito pelas nossas experiências íntimas, particularmente. Esse processo de resguardo da área privatividade inicia-se da mesma forma que as demais transformações íntimas, com modificações de caráter externo, tais como a separação do lar e da oficina, do lar e do escritório de trabalho. Os burgueses nos fins da Idade Média e do Renascimento
À medida que se tornavam mais ricos, proporcionavam a cada membro da família um quarto para seu uso exclusivo. Essas são as principais circunstâncias externas que favorecem um conjunto de atitudes e de sentimentos que podem ser chamados de privados. Esta é uma das formas de individualização. Podemos claramente distinguir as atitudes ligadas aos contatos primários simpáticos, tais como a intimidade, das atitudes relacionadas com a privatividade. A privatividade é uma espécie de isolamento no âmbito da família ou de outros grupos primários. É uma forma de fuga do grupo social, pois nele os controles grupais estão muito próximos do indivíduo. A privatividade é um poderoso elemento de auxílio na formação da individualização, à proporção que se alimenta a tendência à individualização interna. Uma das suas consequências principais é a criação de um duplo padrão de normas, as legais e as morais, ou de consciência. Outra das suas consequências é também a emergência de um duplo padrão na experiência do tempo. Ao falarmos em tempo, não queremos aqui nos referir ao tempo cronológico, que pode ser medido com o auxílio de uma escala objetiva, mas a maneira através da qual tomamos conhecimento do tempo, na nossa experiência íntima. As pessoas, pelo fato de agirem conjuntamente no sentido de atingir um mesmo resultado coletivo, medem o tempo de acordo com suas atividades comuns. A ligação dos acontecimentos com a referência ao tempo orientou-se inicialmente por tais objetivos comuns. A privatividade, no entanto, afasta certas experiências individuais da comunidade, e assim as experiências íntimas ficam isoladas do mundo exterior. Em consequência, o tempo íntimo é separado do tempo comunitário. Devem também ser mencionado aqui o fato de que a evolução desproporcionada suscita experiências individualizadas e subjetivas. À proporção que essas são privadas e pessoais, elas não sofrem um processo de equalização ou nivelação. A fonte da poesia subjetiva e do subjetivismo, de modo geral, é a discriminação pormenorizada das experiências ligadas à introversão. O perigo de um desenvolvimento excessivo na privatividade é o que ele pode conduzir a uma divisão de personalidade. O mundo íntimo, na privatividade, e o mundo das atividades comuns perdem a sua conexão estreita e a pessoa, assim, acaba vivendo em dois mundos separados. Krestmer e Sheldon apresentam essa reação esquizoide como característica de um dos seus tipos psicológicos. A privatividade tem, e é certo, um significado construtivo do ponto de vista da cultura, mas somente quando representa um isolamento parcial e não absoluto. Esse aspecto valioso foi observado pelos organizadores do movimento religioso monástico. A cela do monge é, por exemplo, um meio artificial de criar condições externas que tornem possível a privatividade. Os que vivem nessas celas estão enclausurados. As regulamentações das ordens monásticas contêm a advertência de evitar-se, sempre que possível, os contatos externos. As celas e essas regulamentações auxiliam a formação de campos artificialmente homogêneos de experiência. O mesmo objetivo é também estimulado pelas regulamentações monásticas do trabalho e do ócio. É nesse ponto que devemos procurar as origens subjetivas do sentimento religioso. Tal sentimento é uma forma das mais iniciais de individualização íntima,
claramente favorecida pela privatividade. Por hoje é só, alunos. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal.